Já que tu assistiu a minha videoaula 1, onde eu explico sobre os conceitos introdutórios da harmonização facial, eu vou dar continuidade explicando com maiores detalhes sobre a mais importante e a primeira etapa da harmonização facial, que é a avaliação do paciente, a avaliação da face do paciente. É a partir dessa etapa que eu vou elaborar todo o protocolo, que eu vou decidir quais serão os procedimentos realizados, porque lembra, não é apenas um procedimento que engloba a harmonização facial, é um conjunto de procedimentos. E também vou decidir junto com o paciente quais são as regiões da face que vão receber estes procedimentos. E ela se inicia através de uma longa conversa. Sim, uma conversa, e eu vou te explicar o porquê dessa conversa. Nela, o paciente vai me contar o que o desagrada quando ele se olha no espelho, quais são os pontos da face que o deixam insatisfeito com a própria imagem. Além de me falar sobre os seus hábitos diários, sobre a sua profissão, o seu histórico clínico, tudo isso para que eu possa conhecer melhor o paciente e assim correlacionar quem ele é com as expressões dele e com o formato do rosto dele, que foi exatamente os exemplos que eu dei na videoaula 1. Porque o protocolo elaborado, ele tem que se encaixar na rotina do paciente, ele tem que ser confortável para o paciente, tanto em termos financeiros, quanto em relação ao quanto esse paciente quer rejuvenescer, quanto esse paciente tem a intenção de realizar. Como, por exemplo, eu recebo pacientes aqui que chegam aqui no consultório dizem, eu tô de acordo com a minha idade, eu só quero melhorar alguns pontinhos, rejuvenescer um pouquinho. Já tem outros pacientes que querem um grande rejuvenescimento e tudo isso deve ser considerado antes de elaborar um protocolo. E além de tudo isso, tem a questão do investimento financeiro, o quanto esse paciente está disposto a investir para ter o resultado que ele quer. Tudo isso vai impactar no quanto a imagem que vai resultar desses procedimentos vai refletir a sua essência. Eu espero que eu esteja te fazendo perceber o quanto é complexo a realização desse protocolo para uma harmonização facial. Deixa eu te dar um exemplo. Quando tu vai no dentista para fazer uma lente de contato ou uma prótese dentária, tu não entra no consultório e sai com isso pronto. É feito todo um estudo para avaliar o impacto disso no teu sorriso. E é por isso que as profissões que cuidam da harmonia e da saúde da face têm isso em comum. E a segunda etapa desse momento que é tão importante, tão especial, que é a consulta, é a realização das medições, as proporções da face. Já deve ter visto em várias imagens, porque quando se pesquisa sobre harmonização facial, o que mais se encontra é a realização dessas medições. Então eu vou comparar as proporções da sua face com os principais padrões descritos nos melhores artigos que falam sobre a harmonia da face. É o caso da harmonização facial da Cassandra, que trabalha aqui comigo. Eu mostrei todo o passo a passo do processo dela nos stories no Instagram. E se tu não acompanhou, vai ali no Instagram, que tá tudo ali nos highlights. E esse é o exemplo perfeito de tudo que eu te expliquei aqui nessa videoaula. E olha só como é complexo. Se eu fosse elaborar o protocolo da Cassandra apenas pelas fotos tiradas aqui no momento das medições faciais, o protocolo dela seria completamente diferente do que a gente realizou. Mas eu tive que adaptar esse protocolo para que a harmonização facial refletisse exatamente quem ela é. E esse é o ponto-chave para mim. Encontrar esse equilíbrio. E é sobre isso que eu vou falar na videoaula 3, sobre naturalidade.